Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos capítulos mais importantes da nossa história, um que nos define até hoje. A chegada dos romanos e a conquista do território que, muito mais tarde, se viria a chamar Portugal. E vamos começar logo com a grande questão. Já pararam para pensar nisto? Como é que, aqui, neste canto da Europa, acabamos por falar uma língua que nasceu em Roma? Parece uma viagem incrível, não é? Para encontrarmos a resposta, temos mesmo de recuar no tempo. E não é pouco. São mais de 2000 anos. É aqui que tudo começa. Mas, curiosamente, não foi com um plano tipo vamos conquistar aquela terra. A chegada dos romanos à Península Ibérica foi, na verdade, uma peça num tabuleiro de xadrez muito, mas muito maior. É importante fixar esta data, 218 a.C. Este é o marco zero, o ano em que a presença romana começa oficialmente na Península Ibérica. As primeiras legiões desembarcam e, a partir daqui, nada voltaria a ser como antes. Então, por que é que eles vieram? Não foi por acaso de todo. A chegada deles foi uma jogada puramente estratégica na luta gigante pelo controlo do Mediterrâneo contra o seu maior inimigo, Cartago. A Península Ibérica era, para ambos os lados, um palco de batalha absolutamente crucial. Agora, se a chegada foi rápida e estratégica, a conquista foi o oposto. Foi tudo menos um passeio. Os romanos deram de caras com uma terra cheia de povos ferozes e independentes, o que transformou esta campanha militar num processo super longo e muito desgastante. E esta linha do tempo mostra isso na perfeição. Reparem bem, entre a chegada em 218 a.C. e a consolidação do poder, ali por volta de 150 a.C., passaram mais de 100 anos. E vejam ali a meio, por volta de 150 AC, foi o pico da resistência local. Ou seja, isto foi uma conquista feita ao longo de várias gerações. E quem é que estava no centro desta resistência? Principalmente os lusitanos. Era um conjunto de tribos de guerreiros conhecidos pela sua enorme bravura que viviam em grande parte do que é hoje o centro e o sul de Portugal. E eles não estavam dispostos a entregar as suas terras sem dar uma luta tremenda. E essa luta leva-nos, se calhar, à parte mais famosa e lendária de toda esta história. A resistência épica e super prolongada dos lusitanos contra o exército mais poderoso do mundo antigo. No coração desta resistência surge uma figura que é quase mítica, Viriato, um líder que saiu do nada, talvez um pastor que se tornou um gênio militar. Ele percebeu logo que não podia lutar contra as legiões de Roma em campo aberto, seria um suicídio. Em vez disso, o que é que ele fez? Usou o terreno a seu favor, com ataques de surpresa, emboscadas rápidas e retiradas súbitas. Basicamente uma tática de guerrilha que deixou os generais romanos frustrados e humilhados durante anos a fio. Este quadro resume na perfeição o conflito. De um lado temos Viriato, o rosto da resistência local, a lutar com uma astúcia incrível e um conhecimento profundo do terreno. E do outro, a implacável máquina de guerra que era a República Romana, determinada a controlar a península inteira à força. Foi literalmente um confronto de David contra Golias. Bom, apesar da resistência heroica, a verdade é que Roma, com os seus recursos quase infinitos, acabou por vencer. E depois da conquista militar, começou um outro processo, um que iria transformar esta terra para sempre, deixando um legado que dura até hoje. O primeiro passo foi a organização. Nisto, os romanos eram mestres. O território foi oficialmente integrado no Império e passou a ser a província da Lusitânia. Foi imposta uma nova ordem, com novas cidades, novas leis e, claro, uma nova estrutura de poder. Então, o que é que ficou? Bem, o legado romano é imenso, moldou a estrutura do que somos. As estradas e as pontes que eles construíram não eram só obras de engenharia, eram as autoestradas da antiguidade. Foram a espinha dorsal do comércio e da comunicação por séculos. Vemos o urbanismo deles nas ruínas de cidades como Coimbriga. O direito romano influenciou todos os sistemas legais que vieram a seguir. E, claro, a herança mais viva de todas, a língua. Foi o latim vulgar, o latim do dia-a-dia, falado pelos soldados e pelos colonos, que com o tempo foi evoluindo até se tornar nosso português. Portanto, para resumir de forma muito clara, esta tabela mostra o essencial. A presença romana arranca em 218 a.C., mas a conquista a sério, o controle total do território, só fica fechado mais de um século depois. Foi uma conquista longa, difícil e que deixou marcas muito, muito profundas. E isto deixa-nos com uma pergunta final para reflexão. Para além da língua, que é o mais óbvio, e das grandes ruínas que podemos visitar, que outras marcas, se calhar mais subtis, da passagem dos romanos por estas terras conseguimos encontrar hoje em dia? Talvez na comida, nos costumes, na forma como organizamos as cidades. É fascinante pensar em como o passado continua, de facto, a viver no nosso presente.